Oi? Hoje eu decidi fazer um vídeo diferente. Vai ser muito mais uma conversa com vocês sobre algumas coisas da faculdade e que eu acho que pode te ajudar. Acho que é melhor fechar a janela, né? Pra evitar ruídos externos. Peraí. Bom, pessoal, hoje eu recebi a devolutiva de uma matéria que eu tenho que fazer uma atividade toda semana, né? E essa atividade vale nota. E desde o semestre passado, eu tive experiência com uma professora bem rígida, mas isso nunca foi uma coisa que me atrapalhou, porque eu gostava da rigidez que ela impunha na gente. Ela não era uma professora rígida e insuportável, ela era uma professora rígida que sempre dizia que a gente tinha muito mais a oferecer, então ela meio que confiava no nosso potencial e impulsionava a gente a buscar mais coisas, a descobrir, a dar uma baixada no ego e falar, não, eu sei que vocês podem mais do que isso. E esse semestre eu peguei um professor também bastante rígido, que gosta muito de explorar o nosso conhecimento. Ele gosta muito que a gente pense além. Então, assim, é uma coisa boa. Só que ele tava dando notas que feriu um pouco o meu ego, porque eu tinha tirado 7 na primeira atividade. E eu fiquei assim, cara, eu não tirei 7 nem na primeira atividade que eu fiz isso, há 2 anos atrás. Como assim ele tá me dando 7 agora? Será que não era pra eu estar evoluindo? E aí eu entendi que eu tinha muito mais a evoluir. A gente sempre tem, óbvio. Mas eu tinha muito mais a evoluir. Eu podia ir muito mais além. E ele tava, de fato, fazendo uma coisa boa. E aí, hoje eu recebi a nota. E eu até falei com uma amiga minha. Foi nosso presente de Páscoa. E, cara, é muito bom quando a gente tem professores que desafiam a gente. Entenda, eu não tô falando de professores que são chatos, professores que pegam no pé, professores que estão ali querendo tirar a sua nota só por tirar. Tô falando de professores que te impulsionam, de professores que sabem do seu afinco, da sua dedicação, que sabem que você tá ali pra estudar, pra aprender e não só pra ficar tirando notas boas pra botar no seu currículo. Porque eu acho que é importante a gente desvencilhar um pouco essa coisa de nota e de aprendizado. Não é porque você tirou uma nota boa que significa que você aprendeu aquela matéria. Às vezes você só decorou pra prova e conseguiu uma nota boa. Não necessariamente aprendeu. Pode ser que 2 dias depois você não lembre nada daquele conteúdo. Enfim, resolvi fazer esse vídeo aqui pra conversar com vocês sobre isso, justamente porque às vezes eu acho que a gente confunde muito um professor rígido com um professor insuportável. Eu queria falar um palavrão aqui, mas o YouTube não permite palavrões. Então, coloque um palavrão aí no insuportável, sabe? Porque às vezes a gente confunde uma pessoa que não fica alisando o nosso ego com uma pessoa que não gosta da gente ou algo do tipo. E às vezes, justamente por gostar da gente, que tem esse quê de rigidez. Essa coisa do, eu sei que você pode ir além, eu sei que você pode melhorar isso aí. E eu acho que isso é muito bom pra gente. Isso, querendo ou não, me impulsionou a buscar mais coisas, a ter mais vontade de aprender, justamente pra mostrar pra ele que eu sou capaz e que eu vou além, sabe? Então, eu queria dividir com vocês isso. E agora a parte 2 do vídeo é sobre outro assunto que eu acho que a gente precisa conversar. O ciclo básico, querendo ou não, tende a ser um momento muito chato na nossa vida como estudante de medicina, porque, querendo ou não, é básico. É a fundação da casa do conhecimento. Vamos fazer uma metáfora. O seu conhecimento é a sua casa e você está fazendo a fundação, você está fazendo a base. E quando você vai numa obra, todo aquele começo é insuportável e você não vê nada ali pronto. Você não consegue imaginar e vislumbrar aquela casa pronta. Você só pensa que tá tudo uma bagunça, tá tudo uma zona e que aquela viga ali até poderia ser indispensável. Eu queria te falar algumas maneiras de você deixar o ciclo básico menos chato e ver mais propósito nele. E a primeira coisa é, tente intercalar as matérias. Quando você estiver estudando anatomia, tente ver sentido em como a anatomia se junta com a fisiologia, como a anatomia se junta com a bioquímica. Que você vai falar assim, Ana Júlia, não tem nada a ver. Mas claro que tem a ver. Para um osso, tá bom? Vamos supor, você quebrou o seu osso. Para ele ser calcificado ali, para ele voltar ao normal, é um processo bioquímico, é um processo fisiológico, então faz sentido, tá tudo interligado. Sabe aquela matéria chata de biologia celular? Tem tudo a ver com a nossa vida, a gente gostando ou não. A genética tem tudo a ver com a nossa vida, a gente gostando ou não. Então tenta ali ir explorando algumas coisas e fazendo conexões, porque provavelmente vai ficar um pouquinho menos chato. E se você puder também, tenta buscar caso clínico sobre aquela matéria que você esteja vendo. Existem muitos casos clínicos para o ciclo básico, é só você dar uma procurada no Google,
dá uma vasculhada na internet. Existem alguns livros que trazem caso clínico, se eu não me engano, o Tortora traz caso clínico, o Sisley de anatomia também traz caso clínico. Então é bem legal, porque você vai tentando intercalar. Tenta sair um pouquinho do mundinho Guyton. Eu sei que muita gente adora o Guyton. Eu odeio o livro do Guyton, não gosto. Acho a linguagem muito difícil. Eu gosto mais do Sisley e do Tortora. E nesses dois livros eu tenho certeza que eles trazem alguns casos clínicos e também trazem questões. Porque às vezes você fala assim, ah, não, Júlia, eu não quero assinar uma plataforma de questão, tô sem grana. Então busque esses livros que possuem exercícios no final dos capítulos, sabe? E não caia na balela de assinar uma plataforma de videoaula, porque você não vai ter tempo. A faculdade suga muito o seu tempo, então você não vai ter tempo de assistir uma videoaula, porque você vai estar cansado. Hoje é feriado de sexta-feira santa, e eu tô podre de cansada. Só que eu dormi até mais tarde, tô tomando um chazinho, vou tomar um café bem gostoso, e depois eu vou estudar. Porque, querendo ou não, eu não posso fugir da minha responsabilidade. Porém, se permita descansar um pouquinho. Mas, voltando a como deixar o ciclo básico um pouquinho menos chato, tente interligar as coisas, tente buscar casos clínicos pra fazer essa conexão das matérias, porque eu tenho certeza que ele vai ficar um pouquinho, assim, menos chato. E eu confesso que passa rápido. Pode parecer que não, mas passa rápido. No final de junho eu já vou estar no ciclo clínico, então assim, voa. De verdade, eu juro. Então tenta aproveitar essa fase, porque cada fase é um momento importante. E lembre-se, você está construindo a sua casa do conhecimento. E essa fundação, essa base é indispensável.